Olá, que tal fazermos bicos na frontura, em malha inglesa e somente na máquina? Fazer bicos é uma forma também de diversificar o trabalho usando o suspenso. Fácil de fazer, rápido e dá para aproveitar lã também. Resto de lã, lã que tem em pouca quantia, uma ou outra, podendo fazer em duas cores ou fazer em degradê. Vamos trabalhar? Fazendo o suspenso, então, com malha inglesa. Malha inglesa normal. Primeiro PR levantado e essa alavanca lateral também no P. Agora eu passo as duas asas, vamos chamar assim, essas duas alavancas laterais do carro, da frontura, no caso da Eugene, é na lateral do carro. Eu coloco no H. As duas estando no H, eu tenho suspenso, pontos também em suspenso para o carro da frontura. Na máquina, a mesma coisa, coloco para o H. A frontura e a máquina vão trabalhar em suspenso. Vou colocar metade dos pontos, máquina e frontura, a metade dos pontos elevados. Faço duas carreiras. Venho com o carro para a direita e levo duas agulhas, tanto na máquina quanto na frontura. Faço duas carreiras e vou elevando dessa forma, sempre com o carro no lado contrário das agulhas em suspenso. Tenho que considerar o uso do gancho com peso, porque o peso principal está lá embaixo e ele vai ficando longe dessas agulhas que estão sendo trabalhadas aqui. Então, aproveito usar o gancho. Para esse modelo de suspenso, eu vou precisar fazer dos dois lados antes de colocar a segunda cor. Então, estando as agulhas todas para cima, eu preciso agora baixar o lado esquerdo. Eu preciso que elas sejam levadas com o transportador até a posição de trabalho normal. Se eu deixar as agulhas assim, elas não vão trabalhar, elas vão fazer falha. Outra coisa, outro detalhe importante, eu não posso começar essa carreira agora lá na esquerda. Eu preciso começar no mesmo sentido que eu estava trabalhando até então. Da direita para a esquerda, porque eu estou fazendo malha inglesa. E a malha inglesa tem sentido. Baixo as agulhas com o transportador da máquina e as da frontura também.
qualquer trabalho que for fazer em malha inglesa que precise deixar em suspenso, seja decote, decote em V, decote redondo ou qualquer outro trabalho, precisa ser baixado dessa forma, com transportador, que o ponto fique na posição normal de trabalho. E com cuidado, porque o ponto malha inglesa é bem fácil de perder. Ele cai com muita facilidade. Agora aqui, eu estou com o fio. Eu não posso colocar o fio nessa posição aqui, longe longe das agulhas que vão ser trabalhadas. Eu preciso colocar aqui, bem próximo. Então, com auxílio de com o auxílio do remalhador ou de uma agulha de crochê, eu pesco o fio mais próximo que puder dessas agulhas que vão precisar ser trabalhadas. Seguro a pontinha do fio embaixo e coloco para trabalho dentro do carro. Levo para a esquerda para ela fazer essa carreira. E já coloco o peso com o gancho para o lado esquerdo também, para ele não ficar saltando. Cuido agora para esse lado. Eu vou elevar as agulhas quando eu estou com o carro ao contrário. Então, a primeira eu já levei para lá. Faço 2 carreiras, elevo as agulhas, 2 de cada vez. Eu estou elevando a cada 2, porque eu quero dar uma abertura nesse desenho em suspenso. Eu quero dar uma abertura como um decote em V, mas não muito inclinada, não muito fechada. Eu quero ela mais aberta. Conforme a abertura que eu queira, mais caída, mais aberta, mais agulhas eu ergo a cada vez. Se eu quisesse uma abertura mais deitada, eu elevava 3 ou 4 agulhas de cada vez. Eu estou fazendo 2 de cada vez. Tanto na máquina quanto na frontura. Mudo também a posição do peso lateral desse gancho de tempos em tempos. Terminei a primeira linha, a primeira cor. Agora eu vou fazer a segunda cor. A cor que vai iniciar no bico e vai continuar. Eu vou colocar o fio, já tinha anotado, a minha peça está bem centralizada, então eu tenho a mesma quantia de pontos para um lado e para o outro a partir do 0. Eu deixei as 2 agulhas, número 0 aqui para mim, para início do trabalho. Também vou precisar baixar com transportador. Não posso baixar simplesmente
o ponto para que ele pegue sozinho. Eu preciso que ele seja baixado toda vez com o transportador. As demais ficam em suspenso. Da mesma forma, eu preciso pescar esse fio aqui, próximo às agulhas que vão ser trabalhadas. Então, coloco o meu remalhador, ou agulha de crochê, ou alguma outra ferramenta que consiga puxar o fio para baixo. Seguro a pontinha e teço com cuidado. Fiz uma carreira. Quando eu estou com o carro à direita, eu vou pôr para trabalho agulhas da esquerda. Sempre usando o transportador. Como eram duas agulhas sempre que eu elevava, são duas agulhas sempre que eu vou baixar com o transportador. Vou para a esquerda, baixo as agulhas à direita. Atenção do ponto malha inglesa nessa altura aqui, ela fica bem frouxa, bem folgada, então é fácil o ponto cair, mas também é fácil recuperá-lo, sem prejuízo, sem danos grandes. E aqui seguir reto, fazendo apenas com a cor creme, ou iniciar novo bico. Esse é um bico que inicia de baixo para cima, então ela tem uma abertura. Poderia ser feito também no sentido contrário, você fazer apenas a parte central, elevando as laterais até chegar em uma ou duas agulhas centrais, e daí fazer as laterais depois.
E o trabalho da malha inglesa, como ele tem avesso e direito, você precisa deixá-lo no direito. Esse tipo de malha inglesa que nós fizemos aqui tem avesso e direito. Aqui fazendo bicos apenas na máquina. Coloquei 60 pontos, deixo metade das agulhas em suspenso, carro em suspenso também. 2 carreiras, elevo 2 agulhas. Sempre elevo do lado contrário que o carro esteja. Vou para a esquerda e faço a mesma coisa. Baixo a metade. No centro, eu deixei já 2 agulhas para o início desse bico. Então, deixo essas já para o lado do suspenso. Coloco o fio, 2 carreiras. Elevo do lado contrário que o carro está. Coloco a segunda cor, ou a próxima cor. Aquelas 2 agulhas que foram deixadas no centro para o início do bico, eu deixo baixadinha. Quando eu estou com o carro da máquina apenas, eu trazendo elas para próximo, baixando elas levemente, elas já pegam, o carro consegue trabalhar. Então, eu não preciso usar o transportador, a não ser que eu queira. Elevei 2, baixo 2. Sempre baixo as agulhas do lado contrário em que o carro está também. Aqui, se eu quisesse começar nova cor, faria a mesma coisa. Deixava em suspenso, aí ele formaria outro bico em outra cor, ou na cor de baixo. Poderiam colocar 3 cores em degradê. E aqui a amostra feita na frontura, em malha inglesa. A inclinação dessa amostra feita em malha inglesa foi de 2 em 2 agulhas a cada 2 carreiras, a mesma que fizemos na máquina. Porém, parece bem diferente o formato do bico, em função de a malha inglesa encolher em comprimento e esticar em largura. Aqui foram usados 60 pontos, na amostra da malha inglesa também. E olha a quantia, olha a diferença dos dois. Então, quando vai se fazer um trabalho assim, com bicos, deve-se saber como trabalha a malha. Se você quer uma inclinação maior ou mais baixa, essa amostra feita apenas na máquina, muito rápida de fazer, super fácil de fazer. Qualquer pessoa que tenha máquina consegue fazer um trabalho assim.
podendo fazer, inclusive, vários bicos, um na sequência do outro, ou deixar essa linha marrom, iniciar um novo bico usando a cor de baixo e depois substituindo e assim por diante. Vai da criatividade de cada um. Nossas amostras para hoje, então, fazer bico na frontura com malha inglesa e somente na máquina. Com esse tipo de elevação, 2 agulhas a cada 2 carreiras. Bom trabalho!